A chuva caía sobre o telhado enquanto nosso garoto se ajoelhava dentro de um círculo de invocação, segurando um marcador vermelho. Ele chamou por um grande ser, pedindo que respondesse à sua invocação e lhe concedesse fama, fortuna, poder e riqueza. Sua esperança era que, com tais bênçãos, pudesse curar a doença de sua mãe, pagar suas dívidas e viver uma vida melhor. Ao seu lado, seu telefone se iluminou com mensagens, pedidos de empréstimo rejeitados, valores de dívidas aumentando e ameaças de credores. Olhando para cima, ele implorou por piedade e cuidado, declarando sua disposição de oferecer sua alma e corpo em serviço. Seus olhos brilhavam levemente enquanto suplicava para ser escolhido. Um raio roxo repentino caiu, envolvendo. Quando o raio dissipou, ele estava deitado no círculo, encharcado e fumegante. Lentamente abriu os olhos com um gemido fraco. Sentou-se, segurando a cabeça enquanto a dor pulsava. Ele se lembrava de estar trabalhando em um projeto no emprego, mas agora estava em um lugar desconhecido. A urgência de retornar se misturava à confusão. Então, ele viu seu reflexo em uma superfície brilhante e congelou. O rosto que o encarava não era o seu. Era de outra pessoa, deixando-o em choque. Ele se virou e viu uma enorme árvore brilhante alcançando o céu estrelado, desorientando-o. Uma voz ecoou, parabenizando-o por completar uma invocação e oferecendo 3 desejos. Um livro vermelho radiante flutuava diante dele. Atônito, ele percebeu que algo assim não poderia existir na Terra e se perguntou se realmente havia transmigrado. Suspeitou que o livro falante pudesse ser seu dedo de ouro, embora o limite de 3 desejos parecesse decepcionante comparado aos poderes ilimitados que vira em histórias. Testando sua sorte, desejou mais 10 desejos. O livro riu sombriamente, chamando isso de interessante. De repente, o ar mudou, a forma do livro se distorceu, revelando dentes afiados e uma aura monstruosa. Raios roxos surgiam acima, e ele percebeu que o contrato estava errado. Nada funcionaria como ele imaginara. Raios roxos rasgaram o céu enquanto o chão tremia. Das sombras, um ser imenso emergiu, declarando friamente uma nova alma. Ele recuou, exigindo saber o que significava alma e contrato, e o que o ser realmente era. A resposta foi: mortais não são dignos de conhecer minha existência. O ser explicou que era o dono original do livro, sua alma e corpo selados dentro dele, e que ele o despertara por engano. Fixando-o com um olhar penetrante, perguntou quem ele era e se agora pertencia a ele. Ele percebeu que foi assim que transmigrara, mas o suposto dedo de ouro era uma armadilha. Em pânico, tentou fugir. A entidade lembrou que quebrar o contrato traria tormento insuportável. Instantaneamente, chamas o consumiram e a dor rasgou seu corpo. Seus gritos ecoaram enquanto as chamas o dilaceravam. O ser o dispensou como uma alma fraca, chamando a aprovação de entediante e sugerindo que ele poderia muito bem morrer. Mas ele rapidamente apontou uma brecha na lei contratual. Se o contrato não pudesse ser cumprido devido à interferência da outra parte, a culpa era deles. Isso significava que o ser não podia usar a quebra de contrato como desculpa para matá-lo. O ser poderoso o olhou com interesse, perguntando se ele estava tentando raciocinar com ele. Ele admitiu saber que era uma existência poderosa e apontou que poderia tê-lo matado diretamente, mas não o fez. Isso significava que estava testando, procurando um candidato adequado. Com determinação nos olhos, perguntou se agora estava qualificado para assinar um novo contrato. O ser pausou antes de responder com uma risada profunda e ecoante. Achou sua ousadia intrigante, chamando de o primeiro a ousar negociar. Sua curiosidade atingiu o pico. Ofereceu um novo acordo se ele pudesse cumprir um de seus desejos, concedendo-lhe uma nova vida. Um contrato brilhante apareceu diante dele. Então, com um sorriso ameaçador, o ser revelou sua exigência, 999 desejos a mais. Lembrou que o tempo era curto, avisando que ele tinha menos de 1 minuto antes de perder a consciência e morrer. Ele acusou o ser de roubar descaradamente seu desejo, mas sabia que tinha pouca escolha. Com um leve sorriso, concordou em seguir adiante, chamando o ser de chefe. O contrato se acendeu, declarando que ele deveria cumprir 999 condições estabelecidas pelo emissor para receber recompensas. Seu nome, Zushen, foi escrito como contratante antes que o contrato fosse selado. Ele se viu do lado de fora de sua casa, esperando que ninguém o tivesse visto em seu estado atual. O chamado chefe simplesmente o deixou lá sem explicação. Quando perguntou o que fazer em seguida, o ser disse para fazer o que quisesse e que o encontraria quando necessário. Embora se perguntasse se deveria ser tratado como um cavalo de carga, ele deixou isso de lado. Aceitando a situação, não havia sentido em reclamar agora. Decidindo dar um passo de cada vez, destrancou a porta e entrou. Encontrou o lugar vazio, imaginando se não havia ninguém em casa. Olhando ao redor, notou que a família parecia ainda mais pobre do que esperava. Na mesa, viu um papel marcado com uma impressão digital ensanguentada. Ao lê-lo, ficou chocado. Era um empréstimo colateral de sangue por 2.000 de uma vez. Questionou que tipo de família concordaria com algo assim.
Antes que pudesse pensar mais, uma voz gritou, chamando de Punk, e um homem o atacou subitamente, acertando com força, exigindo saber onde ele estivera e acusando de ignorar ligações. Erguendo uma vara de metal, o homem o ameaçou, mas outra voz disse para não o matar. Observando que o garoto era um oráculo com um forte dom, ensanguentado, ele perguntou quem eram, mas o homem zombou, perguntando se ele já esquecera a dívida da semana passada. Ele zombou ainda mais, questionando por que a velha não veio vender sangue para pagar a dívida e sugerindo que ela poderia estar morta. O homem o ridicularizou implacavelmente, dizendo que sua mãe devia ser uma tola por arriscar a vida por alguém como ele. Chutes acertaram com força enquanto o chamava de lixo nato, destinado a permanecer assim, afogado em dívidas e sem valor. Agarrando-o pelo colarinho, zombou que nem ele nem sua mãe eram dignos de engraxar seus sapatos. Durante a surra, uma voz em sua mente perguntou se ele queria deixar de ser um perdedor. Ele se lembrou de responder que não queria que sua mãe sofresse mais. Memórias surgiram dela trabalhando incansavelmente em artesanatos, esforçando-se até adormecer de exaustão e nunca mais acordar. Ele não queria que sua mãe sofresse o mesmo destino novamente, mas o medo se insinuou. E se ele não conseguisse se tornar um oráculo? E se um dia ela não acordasse de verdade? Sua mãe o tranquilizara na época, dizendo que estava tudo bem. Mesmo que o céu caísse, ela poderia segurá-lo. Por isso, ele precisava acreditar um pouco mais em si mesmo. Essas palavras ecoaram em sua mente agora, e seus olhos se iluminaram com determinação renovada. O homem o provocou, exigindo saber por que ele não estava falando. Mas antes que pudessem reagir mais, um golpe poderoso o fez voar. A força do golpe chocou a todos, levando um dos espectadores a avisar que acertá-lo novamente poderia matá-lo. Quando a poeira baixou, o atacante cambaleou para trás, sangue escorrendo de sua boca, olhos arregalados em descrença com o que acabará de acontecer. O outro, atônito, percebeu que algo estava errado. Em vez de ser o que voou, ele agora estava cercado por uma aura poderosa, com raios crepitando ao seu redor. Eles se perguntaram se ele havia alcançado o nível estelar. Ele dispensou o choque deles, questionando o que havia de errado com alguém inferior querer subir. Com um olhar frio, disse que eles estavam sendo irritantes e que deveriam calar a boca. De repente, o irmão JYN avaliou Zhu Shen, achando-o arrogante para alguém apenas no segundo estágio do rank E. Seu companheiro disse para dar uma lição em Zhu Shen. Eles avançaram, sugerindo feri-lo. Nosso garoto, cercado por uma aura azul fraca, percebeu que eles provavelmente eram mais fortes. O irmão JYN então avançou para atacar, mas sua mente mantinha um único pensamento, seu foco fixo nos movimentos deles. JYN atingiu o chão, rachaduras se espalhando. Confuso, olhou ao redor, mas Zhu Shen apareceu atrás dele em um instante, pegando-o de surpresa. Seu chute acertou com força, jogando o homem para trás e chocando-o com tal velocidade de um segundo estágio do rank E. O homem se moveu para o ponto cego de Zhu Shen, mirando suas costelas, mas o momento rapidamente virou contra ele. Seu golpe estilhaçou a arma do homem, deixando-o atônito que sua posição fosse conhecida sem ser vista. O próximo golpe o jogou ao chão, onde ele agarrou seu ferimento e implorou por misericórdia, dizendo que estavam apenas seguindo ordens de Lin Yu para cobrar a dívida. Zhu Shen confirmou o nome Lin Yu, então disse ao homem para passar uma mensagem de que ele pagaria a dívida, então Lin Yu deveria parar de incomodá-lo. Ordenou que ele levasse os outros e saísse. O homem rapidamente concordou e carregou os feridos para longe. Sozinho, Zhu Shen pausou, então olhou para um ponto na sala, afirmando que sabia que alguém estava observando. O ser observou que a percepção de Zhu Shen era aguçada. Zhu Shen explicou que sentirá um poder forte dentro dele antes e adivinhou que era uma assistência oculta. A voz confirmou, dizendo que lhe emprestara poder temporariamente, e sem isso, ele poderia ter sido espancado, então deveria ser grato. Ele se animou, chamando isso de seu dedo de ouro e pedindo poder novamente no futuro para enfrentar qualquer um sem medo. O ser descartou a ideia, dizendo que seu poder não era algo que o mortal pudesse usar e avisando que ele teve sorte de não exceder o limite, ou teria morrido instantaneamente. Ele argumentou que se pudesse ficar mais forte, facilitaria alcançar o objetivo da voz. O ser disse a Zhu Shen que, segundo o contrato, ele receberia uma recompensa, embora os detalhes ainda não estivessem decididos. No entanto, avisou Zhu Shen para não pensar em pedir poder emprestado novamente, a menos que quisesse morrer mais rápido. Zhu Shen aceitou a resposta. Em particular, o ser ficou surpreso. O poder emprestado de Zhu Shen superou as expectativas e seu controle foi estável. Ele se perguntou se Zhu Shen poderia ser seu ponto de destino. Nosso garoto então lembrou o ser de sua promessa anterior de ajudar a realizar seu desejo. O ser perguntou se ele decidirá sobre seu segundo desejo e Zhu Shen respondeu que já pensara em vários.
O ser admitiu que ainda não pensara no segundo desejo, dizendo a nosso garoto que ele entenderia quando chegasse a hora. Ele perguntou o que deveria fazer agora, mas o ser descartou, dizendo que ele poderia fazer o que quisesse. Frustrado, pensou em fazer um desejo para estabelecer um objetivo, mas percebeu que não podia depender do ser. Decidindo entender mais sobre sua situação atual, verificou o telefone que encontrou no telhado. Se ele fosse viver como essa pessoa no futuro, precisava saber mais. No entanto, notou que não havia uma única mensagem sobre família. Seus olhos se arregalaram quando viu uma mensagem no telefone dizendo que sua mãe havia desmaiado e estava no hospital TAM. Ele correu para lá imediatamente, chegando sem fôlego. Ao entrar no quarto, viu alguém sentado ao lado da cama do hospital. Ele sentiu a atmosfera tensa na sala e supôs que a mulher ao lado da cama era sua irmã. Pensando bem, ele sabia que qualquer pessoa ficaria chateada se uma questão tão importante fosse ignorada. Então, olhou para a paciente deitada na cama e percebeu que era sua mãe. Ele notou quão diferente sua irmã parecia em comparação com suas memórias e se perguntou se a situação deles era tudo por sua causa. Ele pediu desculpas por chegar atrasado e perguntou sobre a condição de sua mãe. Sua irmã friamente perguntou qual era a desculpa dele dessa vez, se ele estava treinando, tentando avançar ou ocupado invocando deuses e fazendo grandes coisas. Nosso garoto permaneceu em silêncio diante de suas palavras. Sua irmã, irritada, revelou que a mãe deles desmaiara de tanto trabalhar para pagar a dívida dele. Ela exigiu saber por que ele nem ao menos viera visitá-la, lembrando de que a mãe havia dado tudo por ele. Ela explicou que, para cobrir a dívida, a mãe não podia pagar por um tratamento adequado e sobreviver apenas pela força de vontade, quase morrendo no processo. Ele ficou em silêncio enquanto uma lágrima caía no chão. Sua irmã disse que ela e a mãe estavam cansadas. Ela colocou um cartão na mesa, dizendo que era para as despesas dele por 6 meses e que, a partir de agora, ela cuidaria da mãe sem envolvê-lo. A dívida dele, acrescentou, era apenas dele para pagar. Nosso garoto perguntou baixinho se isso significava o que ele pensava, e ela confirmou que, a partir de agora, eles não tinham mais nenhuma relação. À noite, o ser percebeu a ansiedade de Zhu Shen, perguntando se as palavras da mulher o afetaram tanto. Ele acrescentou que ela devia parecer uma estranha para Zhu Shen agora e garantiu que não era culpa dele. Um pouco surpreso com o conforto, ele disse que estava bem, embora ela o tivesse feito lembrar do passado. Ele admitiu que queria dizer algo, mas não conseguiu. O ser descartou o assunto, dizendo para ele não deixar que isso atrasasse o desejo. Nosso garoto então lembrou o ser que ele havia dito que se Zhu Shen provasse seu valor, o ajudaria a ficar mais forte. Ele disse que se ficasse forte o suficiente, poderia compensar tudo, perguntando ao ser se estava certo. O ser concordou, dizendo que era possível, desde que Zhu Shen pudesse provar seu valor. Enquanto nosso garoto se afastava, o ser pensou no termo ponto de destino e disse a ele para não decepcionar. Uma energia azul surgiu ao redor de nosso poderoso garoto enquanto ele avançava com determinação. No Clube Yaivai, na cidade de Wright, discussões estavam em andamento na suíte presidencial. Um homem observou que os lucros foram bons dessa vez e sugeriu aumentar o investimento. Ele também ordenou contato com outros para acelerar o progresso da recuperação, dizendo que os superiores não esperariam muito. Outro relatou um problema. Alguém da organização da área teve dificuldade para coletar aluguel, e seus homens foram feridos por um estudante. O chefe suspeitou que eles estavam tentando embolsar dinheiro extra antes que a cobrança oficial de dívidas começasse. Reclamando que esse comportamento afastava as pessoas de pedir empréstimos dele, ele instruiu que lidassem com isso conforme as regras. Um dos homens concordou em punir os envolvidos, mas disse que esse caso era incomum. Entre os feridos estavam um ladrão de classe aprendiz nível 3 e um nível 2, e o atacante era um estudante que acabará de avançar para o nível 2 de aprendiz. O chefe perguntou quem era, então olhou o relatório com surpresa. Dizia que o mero nível 2 derrotara tanto o nível 3 quanto o nível 2. Considerando que até o nível 3 mais fraco poderia lidar facilmente com 10 níveis 2, a diferença não poderia ser superada apenas por habilidade. Isso os levou a suspeitar que a verdadeira força do estudante poderia ser nível 3. O chefe sorriu, suspeitando que Zhu Shen estava escondendo sua verdadeira força e achou isso interessante. Ele ordenou que seus homens o vigiassem de perto, dizendo que um talento assim não deveria ser desperdiçado. Eles concordaram sem hesitar. Enquanto isso, nosso garoto já estava em movimento. Correndo pelas ruas, um homem mais velho notou Zhu Shen e o cumprimentou. Surpreso por vê-lo acordado cedo, ele retribuiu o cumprimento, e o homem ofereceu vender um novo lote de suplementos de luz estelar para iniciantes de grau A, por 400 por frasco. Nosso garoto recusou, dizendo que ainda tinha alguns, mas que voltaria quando acabassem. O homem concordou em dar um desconto quando ele precisasse. Então, observou Zhu Shen partir, pensando que ele parecia mais animado ultimamente e se perguntando se ele tinha uma namorada.
Após deixar o hospital, ele passou alguns dias se adaptando ao seu corpo e pesquisando. Com as memórias do dono original se fundindo às suas, ele obteve uma compreensão básica deste mundo. As pessoas aqui tomam suplementos especiais regularmente para ganhar poder e são conhecidas como oradores. O remédio para se tornar um orador é extremamente caro, razão pela qual ele caíra em uma dívida enorme. Enquanto treinava, ele prosseguia com seus exercícios, incerto sobre o limite superior de sua força. Mas tinha certeza de uma coisa: ele estava ficando mais forte. Até os oradores mais fracos são muito mais fortes que pessoas comuns. Ele flexionou o braço, notando como era fácil ganhar força aqui em comparação com sua vida passada, onde tais resultados exigiam um longo treinamento. Enquanto pensava nisso, seu telefone tocou. O representante da classe lembrou que sua licença havia acabado e que o professor queria que ele voltasse para a aula. Também mencionou que haviam ligado para ele na noite anterior. Ele rapidamente garantiu que não esquecera, embora admitisse para si mesmo que quase o fez. Na Brighton High School, o professor mudou a aula da história dos oradores para seu impacto econômico. Nosso garoto refletiu sobre o tema, observando que o status de um orador era determinado pela força e classificado por títulos. Para avançar, era preciso alcançar um nível mais alto de sua classe atual antes de romper para a próxima. Aqueles que alcançavam a classe S eram considerados tão poderosos quanto deuses. O mundo é dividido em 5 estratos para corresponder aos níveis de poder de seus habitantes. O quarto estrato e acima, conhecido como os estratos da cidade central, simbolizam poder e status, e apenas aqueles de classe D ou superior podem entrar. Atualmente, no nível mais baixo, 1E, ele percebe que, para obter melhores recursos, deve alcançar os estratos da cidade central. Seu principal objetivo agora é descobrir como subir de nível rapidamente. Naquele momento, alguém joga algo nele e ri disso. Outro estudante nota que ele está encarando enquanto o boy permanece em silêncio. Um estudante zomba do garoto perguntando se ele acha que é especial só por tirar notas altas no teste escrito, enquanto o outro ri, dizendo que poderia nocauteá-lo com um soco, já que todos são nível 15. Zhu Chen observa que pessoas assim existem em todos os lugares. O professor então lembra a classe sobre o teste de aptidão física P e diz para se trocarem e se encontrarem no campo, ao que os alunos respondem em uníssono. No campo de maior orador à direita, durante a aula de P, nosso garoto observa que a maior parte do cronograma do programa de oradores é preenchida com treinamento físico e acha isso muito relaxado. Enquanto se alongava, alguém o chama. Estudantes próximos notam a tensão crescendo e comentam que parece que uma briga está prestes a começar, reconhecendo os mesmos 2 encrenqueiros de antes. Outros comentam sobre como isso tem acontecido com frequência ultimamente, enquanto um avisa para pararem antes que se metam em problemas. Um estudante agarra nosso garoto pelo colarinho, zombando dele por agir durão e questionando como boas notas em testes escritos o ajudariam em uma briga. Ele afirma que no mundo dos oradores, força e níveis determinam tudo, chamando Zhu Chen de lixo nível 1. E o boy calmamente aponta que, pela mesma lógica, o estudante também é lixo, deixando-o chocado e sem palavras. O estudante, furioso, dá um soco em Zhu Chen, ameaçando rasgar sua boca. Nosso garoto rapidamente segura o punho dele. Segurando firme, ele calmamente pergunta se o estudante terminou de falar. Enquanto o outro luta em choque, incapaz de se libertar, e se pergunta se Zhu Chen sempre foi tão alto, ele lembra seu oponente que ele afirmou que poder era tudo. Então pergunta se isso significa que agora ele pode rasgar a boca do oponente. O valentão, agora visivelmente abalado, tenta protestar, mas uma intensa aura azul irrompe de Zhu Chen, irradiando uma pressão avassaladora que deixa o outro atônito e sem palavras. Um homem com olhos vermelhos brilhantes dá um passo à frente, perguntando quem deu permissão para causarem problemas em sua aula. Ele é revelado como o professor de P, Tangigia, classe D, nível 5. Com um sorriso frio, ele comenta que eles devem ter coragem para agir assim. Tangi perguntou sobre causar problemas, mas nosso garoto explicou que era apenas uma troca de golpes. O estudante zombador recuou irritado, e Tangi alertou Zhu Chen antes de dizer a todos para se reunirem para o teste. O professor reuniu os alunos, lembrando que faltavam apenas 3 meses para o exame de formatura e enfatizou que o torneio de intercâmbio posterior era ainda mais importante. Ele explicou que um bom desempenho poderia trazer glória para a escola e dar a eles uma chance de entrar em uma academia de prestígio. Para ajudá-los a alcançar isso, ele mencionou ter preparado suplementos importados para iniciantes a R$ 600 para que todos pudessem buscar os melhores resultados.
Durante o teste físico, um estudante teve dificuldade, parando em 24 repetições, incapaz de continuar. Outro estudante, cheio de energia, esforçou-se ao máximo, terminando orgulhosamente com 50 repetições. Nosso garoto ficou em silêncio, pensando consigo mesmo que o teste de oráculo parecia muito menos especial do que ele esperava. A representante da classe se aproximou perguntando se ele estava bem, explicando que sua ausência repentina por vários dias a fez temer que algo tivesse acontecido. Zhu Shen a chamou de representante da classe, e ela rapidamente esclareceu que não estava sendo intrometida, apenas curiosa, já que era incomum tirar licença tão perto da formatura. Nosso garoto garantiu que estava bem e agradeceu por ela se importar. Liu Tianyin perguntou a Yu Shen se ele estava comprando os suplementos do professor, mas ele respondeu que estava sem dinheiro. Ela começou a mencionar como não comprá-los poderia afetar seus resultados no teste. Enquanto nosso garoto se perguntava se esses suplementos caros eram algo que todos compravam e se ele era o único na classe de oráculo que não podia pagá-los. Quando ela foi chamada, Liu Shanshin disse a Zhu Shan que iria primeiro. Ele desejou boa sorte, e ela logo começou sua vez, esforçando-se para completar o exercício. Shan Jiji observou que a aluna número 25 comprou 2 frascos de suplementos e passou com 35 repetições. Ele percebeu por que tantas pessoas compravam os suplementos caros. Os professores pareciam oferecer tratamento especial em troca. Com a formatura se aproximando, fazia sentido que quisessem notas mais altas, mas ele sentia que sua habilidade atual era suficiente e ele não tinha dinheiro sobrando de qualquer forma. Quando Tanijia o chamou para a última rodada, nosso garoto deu um passo à frente. O professor então notou com certa surpresa que Zhu Shen não comprará um único frasco de seus suplementos. O professor sorriu, imaginando se Zhu Shen estava confiante o suficiente para passar sem seus suplementos. Decidindo fazer dele um exemplo, ele planejou deduzir pontos para que Zhu Shen falhasse. Zhu Shen examinou a barra de flexões e as munhequeiras, notando que pareciam normais, mas suspeitou que deveria haver algo diferente no teste de oráculo. Ao segurar a barra e começar, uma súbita realização ou choque cruzou seu rosto. Ele sentiu seu corpo ficar repentinamente mais pesado. Quanto mais força usava, mais pesado ficava.